Na nossa aula de hoje, iremos falar das incidências complementares de abdômen. São incidências simples, porém são muito úteis em alguns casos durante a nossa rotina de trabalho. Temos a incidência AP em ortostase, com o paciente em pé no book mural. Indicação das patologias já citadas nas incidências, massas, níveis de ar ou líquido e acúmulo de ar intraperitoneal sobre o diafragma. Posicionamento do paciente. Paciente em pé, em ortostase, pernas ligeiramente afastadas, com as costas encostadas na mesa ou na grade. Como nossa opção aqui é em ortostase, vai ser sempre no book mural, na nossa grade do book mural. Os braços devem ficar ligeiramente afastados do corpo para não haver sobreposição na imagem. O plano médio sagital do corpo deve ser centralizado à linha central do book mural, ou seja, a parte central do paciente deve estar devidamente alinhado com o raio central e o mesmo deve estar alinhado ao meio da estativa. O filme mais indicado é o 35 por 43 no sentido longitudinal ao corpo. O raio central vai entrar perpendicular à estativa na horizontal, com raios horizontais, orientado na altura das cristas ilíacas, ou seja, a gente vai apalpar a crista ilíaca do paciente e é nessa altura que o raio central vai incidir. Distância. Raio-x de abdômen sempre 100 centímetros, 1 metro. Alguns fatores muito importantes para a gente nesse posicionamento. A respiração, tá? É sempre indicado pedir o paciente para fazer uma apneia após expiração, ou seja, o paciente vai soltar o ar e depois ele vai fazer a apneia. Não devemos esquecer de incluir o diafragma na nossa radiografia de abdômen. E também não esquecer de manter a cavidade pélvica visível na imagem. A gente posicionando de acordo com o raio central na altura das cristas ilíacas, dificilmente a gente vai perder a região do oco pélvico. Essa região é muito importante, pois aqui fica a bexiga, acúmulo de fezes, no reto, no sigmoide. É muito interessante a gente sempre manter ela no raio-x simples de abdômen. Sempre que possível, pegar as cúpulas diafragmáticas também. Temos uma outra incidência também muito utilizada, que é o perfil em decúbito lateral, um perfil de abdômen com o paciente deitado. Isso aqui é mais comum para pesquisa de corpos estranhos, para ver a profundidade que esse objeto está dentro do corpo do paciente. A gente segue o mesmo posicionamento do perfil comum. Paciente em posição perfil, decúbito lateral, de preferência com o lado esquerdo, caso seja possível, tá? Todo perfil, sempre que possível, vai ser o perfil esquerdo. A gente utiliza um travesseiro na cabeça do paciente para deixar ele mais bem acomodado. Cotovelo flexionado e os braços para cima, como podemos ver na imagem, para ele não haver sobreposição na nossa imagem gerada. O joelho e quadril parcialmente flexionado e um travesseiro entre o joelho para manter a posição. Temos aqui o capote de chumbo para proteção radiológica do paciente. Como falei para vocês, é preferível, caso seja possível, sempre o perfil esquerdo. Por que caso seja possível? Caso o objeto esteja do lado esquerdo do paciente, a gente não vai colocar o paciente deitado em cima de um objeto, por exemplo, pérfuro cortante, para poder lesionar mais ainda o paciente. Então, a gente faz o perfil do lado oposto. Deixa o paciente deitado do lado que não tem o trauma, a patologia ou o corpo estranho que esteja incomodando o paciente. Devemos também alinhar o plano médio coronal no raio central da linha da mesa, ou seja, o abdômen do paciente, a gente vai centralizar o meio dele na linha central da mesa. Para uma incidência de perfil correta, a gente deve sempre observar que não há rotação da pelve e do tórax do paciente. Quando nós posicionarmos o paciente, a gente deve sempre manter um alinhamento
entre a pelve do paciente e o tórax. Não se deve deixar o tórax para frente ou para trás, e nem a pelve ou para frente ou para trás, ou vice-versa. Dessa forma, o paciente vai ficar meio que rodado na nossa imagem. O ideal é sempre deixar o paciente alinhado com o tórax, com a pelve. Raio central vai incidir perpendicular com a mesa, entrando na altura das cristas ilíacas do plano médio coronal. Não esquecer de centralizar sempre o raio central com o receptor de imagem, ou seja, o raio central vai incidir nas cristas ilíacas do paciente e o meio dele, que é essa linha que a gente consegue ver, vai incidir exatamente no meio do filme. Dessa forma, nós não vamos perder estrutura nem para cima nem para baixo da nossa área de interesse a ser radiografada. Mais uma vez, a gente mantém a distância de 1 metro, 100 centímetros. O filme também o 35 por 43 longitudinal, pois é uma estrutura bem longa no qual iremos radiografar. Sempre utilizar a grade difusora, o nosso book. Temos também uma outra incidência, uma outra variável, que é o decúbito lateral com raios horizontais. Aqui nós estamos fazendo um AP de abdômen, porém com o paciente deitado em decúbito lateral. A imagem que vai ser gerada é uma imagem em AP do abdômen. Porém, devido ao paciente estar deitado em decúbito lateral, a gente vai ter uma distorção da imagem. Os órgãos vão ficar levemente para o lado que o paciente estiver deitado. Como nesse caso aqui, os órgãos vão ficar mais concentrados do lado esquerdo do paciente. As indicações. Pesquisa de ar ou líquido livre no abdômen. Filme 35 por 43. Posição, decúbito lateral direito ou esquerdo, de acordo com a indicação. Lembrando que é preferível sempre o esquerdo, com a face posterior do abdômen encostada na estativa, ou seja, com a parte de trás do corpo encostado na estativa, que nós estamos falando do exame feito no book mural. O plano médio sagital transversal à linha central da estativa, ou seja, o plano médio sagital do paciente vai estar transversal. Respiração, apneia após expiração profunda, como toda imagem de abdômen. Raio central perpendicular à estativa na horizontal, na altura das cristas ilíacas. Com o paciente deitado, a gente vai palpar aqui a crista ilíaca do paciente, a gente vai centralizar o raio central nessa direção. Mantemos a distância de 1 metro também. Temos aqui a imagem gerada, temos aqui uma marquinha de onde seria a crista ilíaca do paciente e o raio central logo nessa crista ilíaca. Lembrando, o raio central sempre alinhado na estativa. Dessa forma, o filme vai diretamente, a imagem vai diretamente dentro do filme de forma correta. A altura do filme, a gente não deve esquecer, tá? O filme tem que sempre pegar toda a estrutura do paciente, então a gente vai regular a altura do book mural de acordo com a necessidade. Como falei para vocês, em decúbito lateral, os órgãos eles tendem a se juntarem mais do lado que o paciente está deitado. Conseguimos ver que tem um certo nível, justamente a intenção do decúbito lateral, uma imagem AP, ver os níveis de gases. Pessoal, é isso. Uma aula simples, rotinas simples de abdômen, imagens complementares simples e posicionamentos que sempre nos ajudam muito em nossa rotina. Coloquei aqui um exemplo para vocês na incidência. Perfil de abdômen, um paciente com projétil de arma de fogo. Com isso, a gente consegue ver a profundidade no qual a bala, o projétil de arma de fogo, está dentro do corpo do paciente. Conseguimos ver que ele está na região abdominal, está abaixo do diafragma do paciente e está bem próximo à coluna, uma região bem crítica aí. Lembrando que próximo à coluna desce a aorta, então aqui a gente tem grandes vasos, uma região muito delicada para o paciente. Conseguimos ver aqui a distribuição de gases do paciente e as demais estruturas, uma imagem muito bem feita. Temos aqui a crista ilíaca, que é onde iniciou o nosso raio central. E é isso, obrigado, até a próxima aula.